Fala galera, beleza? Aqui é Márcio, dos Jogos Clássicos Detonados, com o meu irmão. Que é o Mosco. E nós vamos fazer uma resenha do filme do Capitão América Guerra Civil. Vamos aqui falar quais são os nossos pensamentos sobre o filme, né? Enquanto a gente joga um pouquinho de clássicos como Capitão América e os Vingadores, do Super Nintendo. Acho que é um jogo que tem tudo a ver com o filme, né? Só que não. É de uma época diferente, mas eu tenho que seguir a lógica do meu nome, do meu canal, né? Era uma época em que as pessoas podiam fazer jogos ruins e... hoje em dia também, né? Então, deixa quieto. Então, você quer começar? Fala sobre ele? Primeiro, bora dar aqui uma entrada no jogo e a gente vai vendo, né? Bora lá. Dos jogadores, né? Opções, nada não? Não, dos jogadores, bora direto. A ideia é falar e não vencer. Eu vou com o meu personagem preferido do filme, que foi o Homem de Ferro. Como tu fez? Eu apertei Start, foi com quem? Eu acabei indo com o Capitão América. Foi? Perfeito. Pois é, então, Capitão América. Esse jogo aqui é o Red Skull, mas aqui a história não é do jogo. Vamos a lá. escola vermelha, né? Red Skull. Ok. Obrigado pela sacanagem aqui. Pois é. Eu já deixei aí entregando no começo dessa história aqui qual foi o meu personagem favorito. Foi o Capitão América. Aliás, Capitão América aqui foi o Homem de Ferro, né? O que é interessante porque é completamente diferente da história em quadrinho, né? Quando eu li a história em quadrinho da Guerra Civil, eu fiquei com a impressão contrária. Eu preferi o Capitão América ao Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro saiu como um baita de um idiota na história em quadrinho, né? Assim como eu tô sendo como um péssimo jogador aqui. Então, na história em quadrinho, as motivações do Homem de Ferro elas são mal entendidas, mal explicadas. A impressão que dá é que ele tá fazendo aquilo dali por pura sacanagem. Né? E quando a história em quadrinho termina, eles tentam nos convencer de que ele tava querendo fazer aquilo dali pelo bem dos homens, dos super-heróis. Então, não é um negócio muito convincente, não. Assim, o Homem de Ferro acaba saindo mesmo como um grande vilão na Guerra Civil. Isso foi a impressão que eu tive, né? Quem leu a história em quadrinho pensou. No filme eu percebi o contrário. No filme, o Homem de Ferro ele só estava desinformado. Ele não tinha acesso a tudo que estava acontecendo. Eu concordo contigo nessa parte da revista em quadrinhos também. Na revista em quadrinhos eu estava realmente do lado do Capitão América, né? Principalmente porque ele seguiu bem direitinho a motivação dele, né? Do herói que ele é pela liberdade e essas coisas. Né? E ele pareceu mais... qual é aquela palavra? A motivação dele era mais verdadeira do que a do Homem de Ferro. Porque... O Homem de Ferro parecia realmente um vilão da história, não parecia um outro lado de um herói. E quando ele... já no filme foi bem diferente, né? No filme a gente vê o Homem de Ferro... Não, cadê? Aqui. No filme a gente vê o Homem de Ferro sendo... São chefões já? Eu acho que sim. Então no filme a gente vê o Homem de Ferro tomando a decisão que ele considera certa por motivos... meio que por culpa, né? Meio que por culpa, realmente. Não tem muito essa questão de culpa na história em quadrinho. E ele tá basicamente lutando contra os companheiros dele porque ele não tem acesso a toda a informação. Ele não sabe que o Capitão América tá querendo ajudar o amigo dele por um motivo de verdade, né? Pensa que o Capitão América tá só apaixonado pelo cara e... O que também não deixa de ser mentira, né? O Capitão América meio que tava burlando todas as leis da Alemanha, de qualquer outro país que ele quisesse, pra poder salvar o coleguinha dele, né? Isso que foi interessante nesse filme, é que logo de início ele dá a motivação correta de cada personagem por que cada um escolhe aquele lado. Né? Como você falou, o Homem de Ferro na revistinha não tinha uma noção, né? Ele era meio deslocado na história. Era obscuro, né? Obscuro o motivo dele. Né? Era o roteirista tentando fazer uma espécie de revelação forçada. Enquanto nos filmes, não, eles tinham essa... Nossa, puta. Nos filmes, não, ele já tinha essa... eles tinham uma motivação realmente verdadeira. Qualquer lado que você meio que escolhesse ali, você não tem um lado totalmente errado, nem um lado totalmente certo. Eles conseguiram... Realmente, pela primeira vez eu vejo isso bem feito num filme. E você vê feito isso por um filme de super-herói é bem interessante. É mais interessante ainda. Você vê um grupo de roteiristas fazendo realmente uma motivação verdadeira pros heróis e pros vilões. Você não pode dizer nem que o vilão tá errado, de certa forma. Tipo... pra deitar, né? Ele matou um monte de gente. Matar um monte de gente, mas... Foi culpa dos heróis que toda aquela... Não dos heróis, é culpa do Ultron, realmente, mas... A raiva quem construiu o Ultron, né? Quem construiu o Ultron foi o Homem de Ferro. Então, tipo, de certa forma é culpa dos heróis por que ele morreu, por que mataram toda a família dele, né?
Ah, eu esqueci de avisar, esse é uma review com muitos spoilers, viu? Tipo, se você não quiser assistir, eu vou colocar uma mensagem no começo do A gente vídeo. coloca assim, A gente spoiler coloca. alert. Spoiler alert. Ah. Outra coisa que eu achei muito massa, assim, foram os novos heróis que apareceram nesse filme, né? A gente pôde ver o Visão usando os poderes dele de novo, que é uma coisa muito massa. A gente também teve acesso ao Pantera Negra. Pantera Negra ficou O sensacional. Pantera Negra, eles não podiam errar com o Pantera Negra. O Pantera Negra é um personagem carismático pra caramba. É verdade. T'Challa. Nunca falei do nome deles esse jeito, sempre falei T'Challa. Pois é. Ou Chala só, né? Eu sempre li T'Challa quando eu era mais novo, mas... Porque um T sem vogal na frente pra mim não tem som, né? Aham. Aí eu criança não... Ué, mas- Adolescente não sabia dessa leitura Mas estrangeira. Aí o outro foi o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, ele teve seus 15 minutos de fama até que enfim nos Vingadores. Aham. Até que enfim nos Vingadores participou. Bem interessante mesmo. Mas voltando pro Pantera Negra, o cara ficou muito bem feito a questão, o Pantera Negra como super-herói. Toda a armadura dele ficou muito bonita, o ator foi bem escolhido, a questão do sotaque diferenciado. Tem uma hora que eles falam uma língua africana, eu não sei qual é aquela língua não, porque eu não conheço nenhuma língua africana. Sim, só de nome, né? Swahili, Banto, mas... Também não conheço nenhuma, Tem uma hora que eles... mas ficou um negócio bem convincente. Foi um negócio bem convincente, né? Você chega a acreditar que talvez realmente exista um reino na África chamado... Wakanda. É porque tem um reino chamado Lesotho, mas bem, deixa pra lá. Aí o que acontece? Ficou bem legal a história dele, assim, eles conseguiram... A Marvel, como sempre, ela faz uma história bem costuradinha, né? São vários pontos diferentes costurando numa história interessante. Então a gente não pode tirar isso dela, né? Talvez uma das críticas que eu tenho contra o filme é que ele ficou muito técnico, assim, ó. Às vezes, a ação é muito bem feita, os personagens são muito bem atuados, assim. Só que aí acaba faltando um pouquinho daquele elemento emocional, sabe, assim, que te segura no filme. Às vezes você tá cansado e não tá muito afim de ver só um filme de ação, aí o filme, ele é muito técnico, você fica fascinado com ele, mas você não consegue sentir aquela atração maior, porque falta um ponto emocional. Eu acho que eles demoraram muito pra mostrar a questão do Homem de Ferro, né? Porque é que no fim das contas o plano do vilão vai dar certo. Ou quase dá certo, se depende de como você interpretar o que aconteceu. Né? Que foi a relação do Homem de Ferro com o Soldado Invernal, né? Então, nesse caso aí, esse seria talvez o ponto emocional que o filme precisava, só que ele precisava desse ponto mais cedo, né? E eles não conseguiram dar eles demoraram muito para dar esse ponto, né? Tanto que até o final do filme, eu não tinha personagem favorito, né? Eu tava desgostando de todos igualmente, porque pra mim todos estavam fazendo besteira. Aí o Homem de Ferro, ele se redime, né? Pra mim, quando ele tem acesso às informações, como eu falei, ele tinha poucas essas informações. Ele tem acesso às informações que faltava e toma a decisão certa, que é ajudar o Steve contra um suposto vilão com um super exército, né? Aí quando ele chega lá, ele acaba descobrindo qual é a relação dele com o Soldado Invernal, né? E isso deixa ele em uma fúria berserk, né? Assim, então, aí nessa hora, assim, foi aquele momento em que o Homem de Ferro deu aquela pitada emocional que faltava pra eu gostar do filme mesmo, assim. Foi aquele momento. Mas foi muito tarde, né? Eu já tinha visto um filme de quase 2 horas de duração, mais de 2 horas de duração, não sei se é certo. Que demorou muito pra poder me cativar nesse ponto emocional, assim. Quando ele consegue, já é os 5 minutos finais do filme. Eu acho que a demora foi mais por causa de um fanservice, né? O fanservice do Pantera Negra, o fanservice do Homem-Aranha, né? Não que essas cenas não tenham ficado boas pra caralho, porque ficaram mesmo. Mas a demora eu acho que é muito pela questão dos vários personagens e ter que criar uma motivação pra cada um e tal. Fica complicado você fazer isso em pouco tempo, né? E tal. O time realmente não foi um time muito bom pra mostrar a história completa do Homem de Ferro, a motivação dele lá no finalzinho, né? Que ele briga com o Agente Barnes. Mas foi uma motivação muito bem feita, tipo... A Vespa. A Vespa? Meu Deus do céu, interessante.
Foi muito bem feito, sim. Foi muito Encaixou bem direitinho. feito. O vilão direitinho. ficou um ótimo vilão. O vilão ficou ótimo. Um vilão que não dá um soco o filme inteiro. Um vilão que não faz nada, trabalha com a cabeça. É muito, muito legal. Muito. E inclusive aquela frase que ele fala, né? Assim, pessoas mais poderosas tentaram e falharam, né? Por que vocês acham que conseguiria? Tudo que ele queria mesmo era jogar um contra o outro. Ele consegue, ele destrói os Vingadores, né? Assim. Os Vingadores, no final, na verdade, deixa entender que todos eles agora estão contra a lei. Todos estão contra a lei, menos os que não estão contra a lei, né? Que é o Visão, Homem de Ferro. Só que eles estão desunidos, né? Mas ainda assim o celular do Capitão América ali, ele... Que legal, o Capitão América usa Quê? Uma moto voadora. Mobilete. E arremessa 30 milhões de escudos. Então essas coisas ficaram bem feitas. Só que aí você pode parar pra pensar, né? Que no fim eles fizeram um filme assim que tem mais coisa pra nerd ficar feliz do que a história mesmo, né? Sim. Então, o filme foi bom, né? Mas a pouca história que tem, a pouca história é boa, é coesa. Ela precisava de mais holofote pra mim, assim. Ela é boa o suficiente pra poder ela ser o principal ponto do filme e o que deixa entender que não, né? O ponto principal do filme é uma suposta guerra civil que, graças a Deus, assim, não tem nada a ver com a história em quadrinho, porque a história em quadrinho eu não gosto. A história em quadrinhos tem um seu lado muito baixo. Não é uma história muito boa, realmente. Não, o roteirista da história em quadrinho, ele força demais os roteiros dele. Quem é o... É o Mark Miller. Mark Miller, né? Mark Miller é conhecido por esses finais artificiais. É isso mesmo. Kick-Ass lá, lembra do final do Kick-Ass? Todo mundo tá doido. Foda. Bem, esse é um ponto que eu queria falar, assim, né? A gente vê, assim, o pessoal falando que esse filme é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Eu não sei se ele é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, não. Assim, o Homem de Ferro 1 continua sendo melhor pra mim. O Capitão América, o Soldado Invernal, ainda pra mim é um dos melhores. O Capitão América, os filmes do Capitão América, eles são meio técnicos, assim, né? Eles mostram um negócio meio que espionagem, guerra, cenas de ação. Eu não sei explicar muito bem o que eu acho, não. Talvez eu pense melhor em outro momento. E esse filme do Guerra Civil acabou tendo essa mesma pegada de vídeo que é um filme do Capitão América. É um filme do Capitão América. Pessoas que disserem que não é um filme do Capitão América estão erradas. Porque o Capitão América ele pega de volta o título de O Filme é Meu no final, né? Não que ele tenha perdido durante o filme inteiro, é porque tem tanto herói aparecendo no filme inteiro que você a gente acaba perdendo o foco, né? De quem é esse filme mesmo, né? Bem, eu acho que esse filme é sobretudo menos exatamente uma guerra civil, né? É só mesmo os heróis estão lutando entre si, né? Uma motivação é parecida com a da Guerra Civil. Não é exatamente a mesma coisa e eu acho que o nome talvez não se sustente. O nome se chama Guerra Civil mais por os heróis se batendo mesmo do que realmente tendo como base a revista em quadrinhos. O que é uma coisa boa, né? Que a revista é uma coisa muito boa. Sim. Quem quiser ler a história em quadrinho da Guerra Civil, a minha dica é não leia. Se quiser ler alguma coisa relacionada à Guerra Civil que ficou bem legal, leia um Planeta Hulk. Planeta Hulk ficou muito bom. Inclusive... Sim, uma história paralela, né? Seria muito bom se eles fizessem um filme do Planeta Hulk, né? Ia ficar bem legal. Ia ficar meio bizarrão, assim, mas ia ficar bem legal. Eu acho que daria mais amplitude ao universo Marvel. Então, vou morrer. Então, mais ou menos, essas são as minhas ideias sobre o filme, né? Eu acho que o filme foi um filme muito bom, muito técnico. Faltou uma parte emocional nele. O que eles apresentam no final, mais tarde demais. O personagem principal foi o Homem de Ferro, né? Que estava fazendo as coisas que ele achava que eram corretas. E a gente da Game Over. A gente da Game Over. E o principal, assim, que eu acho do filme é que ele é um filme bom, né? Um filme muito bom, vale a pena ver. Valeu a pena ver ele cedo como eu vi. E que não é um filme que justifica o título de melhor filme de super-heróis de todos os tempos, né? Ele tem muitos super-heróis legais, assim, talvez diferencie de outros. Ele mostra a maestria da Marvel de fazer esses crossover no cinema, né? Mas ainda assim já vi filmes de super-heróis melhores, assim. O primeiro Homem de Ferro eu prefiro, né? Acho que o primeiro Batman do Nolan também eu gosto muito. E é isso aí, assim. Talvez ele esteja recebendo todo esse título de melhor filme de super-heróis de todos os tempos como uma tentativa da propaganda do filme de tentar distanciar ele o máximo possível do último crossover que a gente teve esse ano, né? Que foi Batman contra Super-Homem. Que apesar dos pesares eu gostei. Mas, bem, não estamos falando sobre esse filme agora. E o que é que tu achaste, assim, com a sua conclusão sobre o filme? Caramba. Eu vou ser um artiete. Eu vou dizer assim, eu adorei o filme, muito mesmo. Eu coloco ele no meu top 5 de filmes de super-heróis.
Adorei o Homem de Ferro, a personagem do Homem de Ferro foi muito bem colocada, muito legal. O Capitão América teve uma participação... É o filme do Capitão América, então o Capitão América teve os holofotes muito bem colocados em cima dele. Acho que uma parte que você me falou antes, que estava discutindo antes, é a questão do cinismo dos dois personagens. Sim, tem um cinismo forte. Tem um cinismo forte. Eu acho que o filme, ele brinca muito bem com essa linha tênue do estar certo e estar errado. Quem tá certo, quem tá errado. E o filme brinca... Não é bem brinca, né? Mas eu vou usar assim. O filme brinca direitinho com isso. A questão do quem tá certo e quem tá errado. O pouco que você faz, o que você realmente diz, como você age e como você realmente age. Eu acho que no momento em que o Capitão América fala luta pela liberdade, pela questão do indivíduo, de respeitar as leis e não sei o quê, mas respeitar as leis corretas, né? Mas aí ele sai quebrando tudo que é propriedade privada, tudo que é propriedade particular, tudo que é coisa só pra poder salvar o amigo dele, né? É engraçado. É um amigo dele que, apesar de ter feito crimes enquanto estava sendo mentalmente controlado, ainda assim cometeu crimes, né? Então, teoricamente, ele devia ir pra justiça, mas... É filme de super-herói, os heróis são o juiz Dredd, né? Eles são o júri, executor, né? São a justiça, júri, executor. Oficial de justiça e tudo mais. Então... Eu não sei se também a gente pode dizer que também se houve tanto cinismo assim. No caso do Bucky, tem hora que eles dizem, eles vão te pegar, vão atirar pra matar, eles não vão te capturar aqui, né? Então é por isso que o Capitão América acaba ajudando e batendo nos outros, né? Pra ajudar o Bucky. Tem esse detalhe, assim. Tem esse detalhe, que ele tem esses pequenos detalhes que vão dando mais base pro Capitão América agir do jeito que ele tá agindo, né? Porque ele quer ajudar o amigo dele, né? Eles dão base, só que assim, eu acho que a cereja do bolo, assim, que pra mim entrega o Capitão América como uma espécie de cínico nesse filme, né? Que não é legal, porque eu adoro o personagem do Capitão América, né? E sempre adorei os filmes do Capitão América, a participação dele nos filmes também. Inclusive, o filme Capitão América, o Primeiro Vingador, pra mim é ótimo. Muito bom. Ótimo mesmo, assim. Lógico que quem leu os Supremos da Marvel Ultimate, aquele filme ali eles mostrando pra ti que eles dão valor para os roteiros bons da Marvel, né? Assim, os roteiros. Agora, foi o fato de que ele escondeu do Homem de Ferro, né, a relação do Bucky com ele, né? Ou seja, assim, ele sabia, né? Como ele sabia, pouco importa isso aí. Como eu falo, eu acho que o filme não precisa explicar tudo, né? Sim. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não vai entender e tem coisas que os filmes também têm a liberdade de não explicar. Com certeza. Então ele sabia e não falou pro Homem de Ferro, né? O que faz ser uma traição ainda maior, assim, pra mim, do que qualquer forma de tentar limitar a ação dos heróis que o Homem de Ferro tenha feito com o Capitão América, né? Então o Capitão América acabou saindo mesmo assim como um traidor, né? No fim ele pede uma desculpinha, manda uma cartinha de despedida e bota um celular. Mas... O Homem de Ferro aceita desculpas? O Homem de Ferro tava irritado, pô. Ele não tava... agora eu vou virar vilão e vou matar todo mundo. Não, pô. Ele tava numa fúria... numa fúria berserk mesmo, assim. A gente não pode... Basicamente, o vilão encontrou o podre certo pra poder causar os heróis pra se matarem. Então, essa questão do cinismo... Esse jogo é muito ruim, caralho. É sim. Assim, jogos clássicos, tá? Não é jogos clássicos bons. Então, você aí também joga mal pra cacete, desculpa aí. Acontece. Vou morrer. Não. Mas então, eu acho que assim, no fim das contas eu gostei do Homem de Ferro por causa que ele se mostrou um personagem mais humano, né? Sim. E eu não gostei tanto assim do Capitão América por causa desse cinismo, assim, que acabou ficando com o personagem dele, né? Entendo. E a história ficou meio técnica. Qual foi o teu personagem favorito do filme? O meu personagem favorito também foi na verdade foi o T'Challa, porque eu adoro o Pantera Negra. Mas mas isso como fã da Marvel. No todo mesmo do filme, o personagem preferido também foi o Homem de Ferro. Ele também fez... a motivação dele foi muito boa, foi muito bem escrita. O personagem, a personalidade a atuação do Robert Downey Jr. Sempre é muito boa como Homem de Ferro. Né? As coisas pela qual ele passou.
É aquele filme bem construído no sentido da motivação certinha, do quanto ele estava enganado por algum motivo, e aí as coisas foram empurrando ele de forma a ter que aceitar logo de primeira a questão de assinar a lei dos heróis, né? Foi uma questão moral, né? Foi uma questão moral, ele percebeu que não... Que realmente, eles têm um ponto, as pessoas querem construir essa lei, ela é uma lei contra a liberdade do povo lá, mas eles têm um certo ponto, né? Realmente os heróis causam muito estrago, né? Calma. É legal ver aquelas cenas lá mostrando o número de pessoas que morreram naquelas coisas, nos acidentes, né? Na hora dos salvamentos e quantos se machucaram. Tu vê o númerozinho certinho ali, tu vê que o número é bem alto, né? Tá bom que ia morrer mais gente se eles não tivessem atuado, mas fica a questão também, né? Morreria muito mais gente se não tivesse atuado. Por isso que a frase do Capitão América é uma frase que é bem interessante. A gente salva o máximo que a gente puder hoje, não fica pensando nessas mortes, porque senão outro dia podem morrer mais, né? Por causa desse sentimento de culpa, né? Então ele tenta passar pra Feiticeira Escarlate a ideia de que ela não se culpe totalmente por isso. Maldito, morre. Cacete, a gente vai morrer pra caralho nesse jogo. A gente vai passar a segunda fase. Filmaço, cara, filmaço. Então é mais ou menos isso, assim, os pontos altos do filme pra mim foram as lutas, né? Os personagens adicionais e o Homem de Ferro, né? Sim. E o vilão também, né? Agora os pontos fracos foi o fato de ser muito técnico e acho que a maneira como o Capitão América é mostrado de uma forma desagradável, né? E o fato de que faltou um ponto emocional assim durante quase todo o filme, só no final que eles colocaram o negócio certinho, mas já era o final, né? É verdade. A participação do Homem-Aranha foi muito legal também. O moleque, pela primeira vez, um Homem-Aranha de 17, 15 anos de idade, sei lá a idade do ator, mas acho que é 17. Um Homem-Aranha novo, né? Realmente com aquela personalidade. As partes dele foram muito, muito engraçadas também, muito bem feito. No sentido todo, o meu personagem preferido foi o Capitão. Meu personagem preferido foi o Homem de Ferro mesmo. Com a participação do Pantera Negra, muito bem feito também, e do Homem-Aranha. Esses três, pra mim, foram os que se transpuseram melhor no filme, né? A participação do Homem-Formiga também, virando um gigante. Caralho, que foda! Né? É aquela cena do... Quem disse nunca confia no Stark. Hank Pym, né? Hank Pym sempre disse pra não confiar no Stark. E quem é você? Muito legal. Muito legal mesmo. É um filme Marvel, é um filme que você vai encontrar coesão, é um filme que você vai se sentir assim, tu não vai dizer, porra, que história mal feita, cadê a motivação? Os personagens da história em quadrinho vão ser respeitados, né? Nesse sentido todo, a história foi muito bem feita, os personagens foram respeitados, a motivação foram motivações reais. Eles realmente passam a ideia de que não, a gente vai colocar os filmes para o cinema. Obviamente vai ser uma mídia diferente, mas nós vamos adaptar da melhor forma possível nossos heróis para o cinema, para terem cinemas. Então eles estão tratando os filmes como se fossem graphic novels que batem uma com a outra, né? Não é uma questão de só fazer dar para um diretor qualquer e dar a liberdade dele fazer o que ele quiser, né? Isso não é nenhuma indireta contra o Zack Snyder, tá bom? Só mas não é. Muitos outros, Zack Snyder, Nolan já cometeu esses erros pra caramba e tal. O Ang Lee é o nome dele? O Ang Lee quando fez o Hulk, né? Acho que o próprio diretor da trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, ele acabou exagerando demais naquela... Terceiro filme, né? Não só o terceiro filme, foi uma escalada, né? Foi uma escalada de vergonha alheia, né? Que ele fez com o Homem-Aranha. Fazendo o Homem-Aranha cada vez mais sendo humilhado, não pelos acontecimentos da vida dele, mas pelo roteiro do filme. Mas bem, aí a gente tá falando de Vingadores, né? Isso. Eu acho que a Marvel tá acertando. Ela nunca consegue. Ela não tá fazendo nenhum filme péssimo. Isso que é bom. Todos são de bom pra cima, muito bons. E esse eu coloco como um filme muito bom mesmo, muito bem feito e que valeu a pena ter pagado a entrada do cinema. Com certeza. Com certeza. Então, assistiria de novo, você? Com certeza. Aliás, eu vou assistir de novo, né? Vou ver de novo aí essa semana. Ok. Então, esse vídeo fica por aqui, pessoal. Com vocês aqui falou o Márcio, do Jogos Clássicos Detonados, e o meu irmão, o Mosco. É isso aí. Então, pessoal,
É isso aí, Jogos Fascinados com vocês mais uma vez. Tchau, tchau e até a próxima.